Olá, meus irmãos, meus amigos. Quero hoje novamente falar sobre a ordem do Senhor. Quero novamente falar para aqueles que dizem que não têm um chamado, que a Bíblia diz que todos têm o chamado de propagar a mensagem do Senhor. Quero ler um texto bíblico que é o próprio tema da mensagem. O próprio texto já é o tema da mensagem. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. É um texto que está lá em João capítulo 20, verso 21. Vamos ler? Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou a cumprir a minha missão, o Senhor Jesus Cristo falando, ele cumpriu sua missão, nos salvou, morrendo na cruz do Calvário, ele diz, eu também vos envio a vós. Não há do que questionar, não temos o que questionar. É uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Se você acha que você não tem um chamado, se você acha que Deus não te enviou, leia novamente a palavra de Deus, leia a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar em todas as páginas a ordem da propagação do Evangelho, do qual nós devemos cumprir. Eu quero ler uma história que está aqui no livro, tenho mostrado alguns livros missionários, esse aqui vou repetir, já li uma história dele, vou ler outras ainda. Se você puder adquirir, Evangelizemos o Mundo, de Oswald Smith, me abençoou muito, creio que vai abençoar muito sua vida. Para você que não diz que não tem um chamado, escuta essa história aqui, depois você confirma se você tem ou não um chamado. Índia, terra de mistério, romance e morte. Nunca me esquecerei da visita que fiz à Índia. Eles usam na primeira pessoa, que foi ele mesmo, o próprio Oswald Smith. Muitas vezes, depois dessa visita, estando eu andando às margens de um rio qualquer, em minha pátria ou noutro país, minhas memórias se voltam para aquele dia em que o cadáver de um homem foi colocado em cima de uma pilha de lenha. Ali tinha um defunto, um cadáver, colocado sobre uma pilha de lenha, um crematório ao céu aberto ali. Então a viúva, ainda jovem e gozando boa saúde, foi amarrada junto ao cadáver de seu marido. E os dois corpos, um morto e o outro vivo, foram queimados. Um sacerdote ateou fogo à pilha de lenha, em meio aos gritos pavorosos da viúva, que morria queimada lentamente. Os hindus fizeram um círculo na fé de que os maus espíritos estavam sendo pacificados e que agora o marido estaria acompanhado de sua esposa na outra vida. Que absurdo. Talvez você esteja dizendo isso. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eles não conhecem a verdade. E quem vai levar a verdade? Eu e você que temos um chamado à obra missionária. Eu e você que Deus salvou. Se Deus nos apresentou o seu Filho Jesus Cristo, se nós tomamos nossa decisão, por que não levamos algo tão bom, tão maravilhoso àquelas pessoas que estão perecendo como essas? Morre um, o outro vivo vem amarrado ao lado ali, na fogueira, naquela lenha. Queima-se um morto e queima-se um vivo. Por quê? Oswald Smith dá a resposta aqui agora. Veja só o último parágrafo. Porventura você pretende afirmar que gostaria de trocar de lugar com aquela viúva? Milhares e milhares de viúvas morrem anualmente desta maneira, na fogueira, por ocasião da morte dos seus maridos, simplesmente por motivos religiosos. Será que a religião dos hindus é suficientemente boa para eles? Se você achar que é, entendo que também deve ser boa para você. Se você, meu irmão ou minha irmã, estiver disposto a trocar de lugar com aquela viúva, abandonando o cristianismo e aceitando aquela religião pagã, então você poderá dizer com sinceridade que a religião daqueles pagãos é suficientemente boa para eles e que vivem melhor do que nós em nossos países cristãos. Poderia ser feliz uma mulher qualquer se soubesse que diante da possibilidade da viuvez teria que sofrer a tortura da morte na fogueira? E os filhos desta mulher, como se sentiriam? Os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Se você diz que não tem um chamado, se você diz que Deus não te enviou, você não conhece esse verso do Senhor Jesus Cristo.
Como o Pai enviou a mim, eu vos envio a vós. O Senhor Jesus está nos enviando a esses lugares. Se você diz que o Senhor não te enviou, depois de ouvir relato como esse, de uma pessoa que tem que morrer junto com o seu marido. Por quê? Porque a religião manda. Porque eles entendem que agora morrer os dois vão viver eternamente em paz. Isso é um absurdo, mas é uma realidade em muitos países. Porque eu e você não cumprimos a ordem missionária de ir por todo mundo pregar o Evangelho. Porque as nossas igrejas estão falhando no cumprir a ordem missionária. Porque os crentes estão falhando em sustentar os missionários que querem ir para a linha de frente. Pense nisso e tome uma decisão. Vamos desafiar nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, nossos varões e nossas senhoras a se envolverem mais na obra missionária. Que Deus assim nos abençoe. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Nos ajuda a entender, Deus, que o Senhor já nos enviou. Precisamos cumprir o ID, falar do Teu amor, do Teu poder a estas almas que estão perecendo. Ajuda-nos, desperta cada pessoa que assistir essa mensagem. Toca no coração para a glória do Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.